gente, meu nome é Vanessa Gazeta, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Hoje falaremos sobre um tema complexo, porém inevitável ao longo dos anos de quem vive longe: como lidar com a morte de pessoas queridas. Esse tema foi sugestão da ouvinte Gabriela Cobb. Ai, Gabriela, espero que eu tenha falado certo o seu nome. E para me ajudar a ilustrar um pouco esse assunto, temos a participação da minha amiga Célia Leonor. Ela vive no Uruguai há 3 anos e já teve que passar por situações assim. Oi, Celinha. Oi, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu. Bom, a morte faz parte da vida. Aceitar que morremos e que perdemos as pessoas que a gente ama é duro, mas é preciso. Lidar com a morte não significa não sofrer com ela, nem estarmos totalmente preparados para isso. Quando eu digo lidar com a morte, eu me refiro a não permitir que o luto devaste as nossas vidas. Quando uma pessoa querida falece, nós entramos num emaranhado de emoções muito fortes, que deixa a gente um pouco desorganizado por um período. No começo, sabe aquela sensação de que parece mentira, parece que a gente está sonhando e que logo a gente vai despertar desse pesadelo horroroso? É um pouco dessa sensação. Mas os fatos continuam a bater na nossa cara e a gente vai tendo que aceitar que o falecimento de alguém que a gente ama é fato, aconteceu. E esse é o começo de um longo processo que se chama luto. Pode parecer doloroso, mas são as situações em que a gente sente a ausência da pessoa querida é que vai fazendo com que a gente elabore essa partida. Coisa que não acontece quando a gente vive longe, porque a gente não tem essas experiências de falta. E aí o processo de luto pode se complicar. Tem um lugar interno em que fica uma sensação de que nada mudou, como se o outro ainda estivesse vivo, e o que vai alimentando a negação da morte. Salinha, conta pra gente se aconteceu alguma coisa assim na sua vida, ou com a morte que você teve na sua família. Como que foi para você esse choque, a notícia, receber isso? Como que você se sentiu? Olha, eu concordo muito com isso que você falou agora há pouco, que é lidar com a morte é uma coisa bastante difícil, porque quando você deixa se desarmonizar, digamos assim, né, é muito negativo para você mesmo. Mas nós estamos já, digamos assim, preparados para ver que existe a morte e que vai acontecer, e claro que a gente sente falta da pessoa. Para mim foi um choque, porque quando você está distante, eu acho que é mais complicado ainda essa questão do luto, essa questão de alguém te ligar a 1 da manhã e te dar uma notícia dessas. Então, para mim foi bastante difícil escutar isso pelo telefone e eu estar tão longe. Porque aí vem muitas coisas na sua cabeça, né? Você se sente culpado de não poder estar lá, de pensar que você poderia ter feito alguma coisa. Porque na minha experiência desse último falecimento na minha família, que foi minha irmã, foi complicado porque foi um infarto, né? Foi um infarto fulminante, que acredito que hoje em dia eu tenho a cabeça mais tranquila, mas no momento que eu soube foi bem difícil, assim. Eu queria fazer alguma coisa. Como aconteceu com meu outro irmão também, que eu acabei sabendo também de uma forma, assim, meio no susto, mas é bastante complicado mesmo. Eu acho mais difícil quando você está longe, como nós estamos, assim, da nossa família, né? Acho que isso que você estava dizendo da culpa é importante porque é muito recorrente, né? Muitas pessoas se sentem culpadas por estarem longe, se questionam se foram egoístas ou negligentes com a pessoa que faleceu, porque escolheu estar levando a vida em outro lugar. E o pior do que esses questionamentos que a gente faz que são injustos é quando essa fantasia de ter sido negligente é confirmada por alguém da família ou por algum conhecido. Alguns familiares se ressentem por acharem que aquele que está longe está sofrendo menos, que a dor dele de alguma maneira é menor do que aquele que está mais perto. O que não é verdade, né? E até pelas fantasias que isso gera, às vezes dói até mais. É necessário muito cuidado para a gente não ser mesquinho com a dor do outro, né? Nessa questão de comparação e nem com a nossa. E mais cuidado ainda para a gente não cair na armadilha de pessoas que podem estar agindo assim com a gente por dor. Né? Sofrer mais ou menos do que o outro não vai diminuir a dor de ninguém. Né? Não são Olimpíadas para ver quem está sofrendo mais.
Exatamente. Isso me faz lembrar de uma paciente que vivia num estado diferente do estado em que a família vivia, apesar de ser o mesmo país. E quando o avô faleceu, ela foi ao enterro, mas ela não chegou a tempo de ir ao velório. E como ela vivia em outro estado, ela tampouco participou dos meses de tratamento da doença terminal do avô. Os tios, que viviam perto desse avô e cuidaram dele, a receberam de uma maneira muito ressentida. E no momento daquele cortejo fúnebre, onde você vai levando o corpo até o cemitério, ela parou no portão do cemitério e ela não quis ver o enterro, porque ela não queria guardar aquela cena na memória. E um dos tios foi bastante agressivo e exigia que ela participasse do enterro sim. E ela se posicionou e não foi, ficou ali no portão. Na hora, ela não conseguiu entender o que estava acontecendo, mas ela conseguiu ter um discernimento invejável, apesar disso, de não ceder à exigência do tio e nem se doer com a agressividade dela, porque algo nela percebia a dor no olhar dele. E aí, essa vontade que ele tinha de causar dor no outro, para ser um escape da dor dele, um alívio da dor dele, não teve vazão com ela. Eu penso exatamente da mesma forma, mas na minha família, com relação a isso, eu pensei, claro, em comprar uma passagem e ir para lá, mas os meus irmãos já fizeram tudo o que deveriam ter feito. Claro que a primeira coisa que eles pensaram foi em mim, que foi o que eles disseram. Isso conosco não chegou a passar. Mas essa questão do egoísmo que você está dizendo, eu acho que é bem verdade, porque na nossa cultura, como você deu o exemplo da sua paciente, nós temos que velar o corpo, nós temos que ter todo esse sofrimento, que para nós é um sofrimento devido à nossa cultura, para mim, assim, no meu pensamento, e ela evitou essa imagem, porque outras pessoas que já faleceram da minha família, eu também fiquei com essa imagem, eu preferi ficar com a imagem positiva, porque eu já fiquei com imagens negativas e de enterros, porque é uma coisa muito comum, as pessoas serem enterradas e você passar por todo esse processo, que eu acho que é mais doloroso ainda. Então, eu não sei se é mais doloroso, porque em outras culturas, às vezes, esse ritual demora ainda mais tempo do que no nosso, né, que geralmente são 2 dias. Mas depende muito de como é para cada um. Tem pessoas que eu conheço muita gente que precisa do velório, precisa do enterro, precisa ver o corpo sendo enterrado para ela começar a elaborar aquele fim. E tem pessoas como essa paciente, como você está dizendo, talvez também seja seu caso, que presenciar esta cena não lhe faz bem. Então, acho que é algo íntimo, além de cultural, e além de também muito os costumes daquela família. Os rituais, eles são importantes. A gente estava falando agora do enterro. O ritual, ele marca na nossa vida, não só de morte, mas ele marca o início e fim de diferentes etapas, né? E a morte é mais uma parte delas. Se a gente pensar, antes mesmo da gente nascer, já existem uma série de rituais que a gente participou, entre aspas, né? Teve o chá de bebê, por exemplo. A gente ainda estava na barriga da nossa mãe, já tinha um chá de bebê que era um ritual dizendo, lá vem, né, a fulana. Tem a lembrancinha na maternidade para dizer que você está sendo bem-vinda, para dizer que as pessoas estão indo lá para te dar boas-vindas ao mundo. Quando a gente entra na faculdade, tem aquela brincadeira do trote. Quando a gente sai, tem a entrega do diploma. Enfim, diversos rituais na vida que nos dizem que algo muito importante está acontecendo e mudando. Eu acho que o velório, o enterro, é um ritual de despedida e também de acolhimento mútuo entre os familiares e os conhecidos. E quando a gente está impossibilitado de viver isso, é importante fazer seu próprio ritual desse processo de despedida. Não quita de nenhuma forma que, óbvio, o velório é um momento muito sofrido, ver o sofrimento do outro é muito desolador e não, de maneira alguma quero dizer que não é sofrido, mas é também um momento de elaborar a despedida, né? E talvez até vendo o sofrimento do outro, algumas pessoas se permitam sofrer também naquela profundidade que essa dor causa. No meu caso, como você disse, que é um pouco
individual, né? Sim. Cada pessoa sente de uma forma. Eu concordo plenamente, porque no meu caso eu já tive outras pessoas que já se foram e foi muito traumático ver a pessoa, você vendo a pessoa ser enterrada. Então eu prefiro não estar nesse momento. Já teve outras pessoas da minha família que eu não fui, mas no caso da minha irmã eu não me senti, eu me sentiria muito mal se eu estivesse lá mesmo para ver que ela estava partindo assim dessa forma, né? Porque você vê aquele momento que acho que todo mundo já presenciou quando perdeu alguém da família, quando o caixão desce, parece que a pessoa vai para sempre, enfim, porque a gente tem essa coisa de que a morte é o fim, mas eu acho que a morte não é um fim, ela é um meio, né? Porque eu acredito que nós temos outras vidas e que nós vamos encontrar essas pessoas um pouquinho mais para frente aí, de acordo com a sua chamada missão. Mas é uma coisa que eu adquiri com o tempo, porque antes foi muito difícil superar tudo isso. Por isso que eu acho que da minha irmã foi doloroso, melhor dizendo, mas eu acho que eu encarei muito melhor do que outras pessoas, como um outro irmão que eu tive também, que se foi, que era muito mais jovem, era outra história. Minha irmã já tinha uma idade, mas não é nem por uma questão de idade. Eu acho que com as perdas, você aprende muito. Você começa a compreender que o estágio de vida nosso é passageiro e a gente acaba sendo um pouco egoísta porque não tem esse ensinamento de que a morte não é o fim, né? Porque a gente sempre aprende que a morte é o fim. E vai depender, né, Celinha? Vai depender muito da concepção de religiosidade, ou talvez nem religiosidade não seja a palavra, mas espiritualidade de cada um. Agora, como a gente dizia, não tem certo ou errado para isso, né? Cada um vai recorrer um caminho próprio na despedida pessoal daquele que partiu. E essa necessidade, ela vai aparecer em algum momento da elaboração do luto. Não tem como não, quer dizer, tem como, né? Você pode fugir o tempo todo do luto, das lembranças, das sensações, e isso só vai fazer com que a vida fique empacando a cada coisa que te remeta à morte ou que te remeta a essa pessoa. Então, é necessário parar para elaborar tudo isso. E quando eu penso que cada um tem a sua maneira de elaborar, e muitas vezes esse início de processo não vai se dar no velório, porque na maioria das vezes essa pessoa, quem vive longe, não vai poder chegar a tempo, né? Uma das coisas que eu vejo que a gente faz, mesmo quem está presente no velório, é rever as fotos, né? A gente faz isso quando alguém morre, a gente também faz isso quando a gente está fazendo luto de um relacionamento que terminou. Rever as fotos é como rever a sua história com aquela pessoa, né? Que se foi, seja do mundo ou que se foi só da sua vida. E à medida que você vai revendo as fotos, você vai colocando certas coisas numa linha histórica dentro dos seus sentimentos, vai analisando as marcas na sua própria personalidade que foram ou que são reflexos da relação que você teve com aquela pessoa. E tudo isso é muito importante e é muito valioso. Pensando também um pouco nisso, você estava falando de como foi repentino. Quando alguém se vai de uma maneira repentina, fica um desespero muito grande, uma angústia daquelas coisas que não foram ditas. Como se tudo aquilo que não foi dito, aquilo que a gente sentia pela outra pessoa, ou coisas que não estavam bem resolvidas, fica cozinhando na cabeça de quem perdeu alguém. E acho que uma outra maneira que também pode ajudar a lidar com isso e aliviar esse sofrimento é transformar essas coisas, esses sentimentos que às vezes não estão claros em palavras. Dar formato para essa angústia geralmente alivia um pouco essas pressões que estão debatendo dentro da gente. Por isso que é tão frequente também que a gente vê as pessoas não só revendo fotos, mas às vezes escrevendo cartas de despedida para quem já se foi. Porque alivia, tranquiliza, sentir que você de alguma maneira se comunicou, mesmo que para você mesmo, com aqueles sentimentos que você tinha que não foram expressos. Mas eu também acredito que falar sobre tudo isso que você sente, sobre tudo isso que te vem à mente, seja para um amigo, para um parente, para um terapeuta, também é curativo. Acho que também ajuda, também tranquiliza e também vai pondo as coisas no lugar. Como dizia essa ouvinte que sugeriu, a Gabriela, ela dizia: o que a gente pode fazer para pôr a cabeça no lugar? Falar é uma das coisas que ajuda a pôr a cabeça no lugar. Também acho. Na minha experiência,
antes de vir morar aqui no Uruguai, eu tive como se fosse uma despedida, porque eu estava mudando de país. Então essa minha irmã deu maior apoio dessa minha mudança, né? Então, para mim, eu guardei as coisas positivas. A gente pensa, claro, na perda em si, mas como você disse, falar sobre o assunto, rever fotos, mas de uma forma positiva, que você veja o lado, as coisas boas, né, os momentos bons que você esteve com a pessoa, eu também acho super assim válido para você se reerguer, enfim, para você sair desse luto, que ele vai ser eterno, né? Porque a gente sempre vai lembrar das pessoas que se foram, as pessoas queridas aí que fizeram parte da nossa vida. A lembrança e a presença dessa pessoa na sua vida vai ser eterna, né? O luto não necessariamente, tomara que não, né? Tomara que o luto tenha aí um tempo para acontecer. Geralmente um luto não é uma regra, pelo amor de Deus, quem está me ouvindo, mas por volta de um ano e pouco, essa dor mais profunda costuma dar lugar para que a vida retome a sua rotina e que outras coisas façam sentido de novo. Né? Mas isso que você estava falando de poder falar, de poder lembrar, cada vez que você evocar a lembrança, falar nessa pessoa, falar dos sentimentos que você tem em relação a ela, das coisas que você lembra que você viveu junto com ela, você vai estar elaborando um pouquinho mais essa perda. Então isso vai estar ganhando um outro lugar. E não precisa ser só de perda, também pode ser um sentimento de gratidão por tudo que você viveu, por tudo que você dividiu com essa pessoa. Com certeza, eu acho que esse sentido de gratidão que você diz é super válido, vale muito para nós que estamos longe ainda. Eu acho que é super viável que você tenha isso em mente, que você viveu coisas boas e a vida segue. O segredo para mim, não sei se é um segredo, mas eu acho que é interessante compartilhar com os outros que estão ouvindo. Como eu estou longe e não podia fazer o que realmente nós gostaríamos, que era estar lá, eu tive que seguir minha vida aqui, trabalhei, não parei, mas você sente um pouco essa tristeza, assim, vamos dizer. Mas você seguir trabalhando, eu acho que foi uma coisa que ajudou bastante também. Quando se consegue trabalhar, pode ajudar muito. Mas eu penso que, até por lei, na lei aqui do Uruguai, você tem, não lembro como era no Brasil, porque nunca tinha passado por isso quando eu estava lá, mas aqui você tem 10 dias de licença quando uma pessoa falece. Porque se entende que esses primeiros 10 dias você fica muito, muito mal, você fica com dificuldade de fazer... Você pode se deprimir, né? Como mínimo, né? Como o menor dos problemas você vai se deprimir, mas você não vai conseguir fazer uma série de coisas, além de toda a parte burocrática que pode ser que você tenha que ir atrás, mas é difícil para comer, é difícil de levantar da cama, é difícil de fazer coisas simples e cotidianas que agora tem um peso imenso. Quando é possível, é importante se dar esse tempo. Não tenha pressa de se livrar dessa dor, ela vai estar presente por um tempo indeterminado e ela vai precisar ser vivida para ir sendo gasta e ir dando lugar a outras coisas. Não se cobrar estar bem logo de cara é muito importante. Nem todo mundo consegue voltar para o trabalho e não é necessário que consiga voltar para o trabalho logo de cara. A essa altura é importante pensar em ajuda, né? Porque no começo você não consegue pensar no básico, como comida, como alimentar um cachorro se você tem um cachorro, ou como cuidar dos filhos se você tem filho. Então, esse tipo de coisa básica, as pessoas vão precisar de ajuda. É importante aceitar e pedir quando isso está acontecendo. Terão dias em que vai ser necessário só olhar para os buracos que ficaram na alma, mas em outros dias será muito necessário estar acompanhado para relembrar que ainda há uma vida que vale a pena ser vivida e que ainda há alegria no mundo, por mais que agora não seja possível senti-la. Acho que quando você fala que você foi voltando para a sua vida e fazendo suas coisas, acho que você conseguiu, talvez por outras questões que eu não domino, que eu não sei, para você foi talvez também porque você já tinha passado por uma situação muito, muito séria com relação a um outro irmão falecido, já tinha um calo, né? Tinha um caminho que você já tinha percorrido, que você, não que fosse fácil de nenhuma maneira, mas alguma coisa você já sabia como fazer para sua vida não se desmantelar. Acho que você acaba
não sei se aprendendo seria a palavra certa, mas você acaba conseguindo lidar, porque você já passou por essa situação em outros momentos. Então, acho que foi o que eu consegui fazer, e acho que o apoio aqui também, né, onde você está, no local onde você está, ajuda demais, assim, esse apoio. Esse apoio, ele é super, super importante, mas eu acho que como já tive... Na minha família faleceram 4, 5 pessoas ou mais, entendeu? Avós, tios, meu cunhado, enfim, foram muitas pessoas já. Então você acaba, a dor ela te pega por essa perda, por essa falta, mas você vai, tipo, entendendo que isso tem que acontecer. Porque a gente sempre pensa, mas a pessoa era muito jovem, mas ela nem estava doente, enfim. Né? E algumas coisas, querendo ou não, a gente acaba colocando como, não vou dizer uma desculpa, mas quando uma pessoa já tem uma doença e você já espera que ela acabe tendo que falecer no final. Mas quando é uma pessoa muito jovem, que tem toda a vida pela frente e de repente ela falece, eu acho que, querendo ou não, pesa mais. Ou como para os meus pais também foi difícil, né? É difícil, né, ter perdido uma pessoa tão jovem, porque eles sempre esperam que eles se vão primeiro. É uma questão de cultura, talvez, não sei como eu poderia dizer. Não sei se é cultural, não, né? Acho que é a lei da vida, né? Que os pais, a gente pensa que os pais não vão ver a morte dos filhos, né? Eu só posso imaginar a dor que é um pai ou uma mãe perder um filho, né? A gente... por exemplo, perder os avós é muito doloroso, mas é algo que desde pequenininho você vai se preparando porque você sabe que são as pessoas mais velhas da sua família. Né? Totalmente o oposto em relação à relação dos pais em relação aos seus filhos. É o mesmo que você perder um amigo. Acho que a dor ela sempre vai ser dor, né? Mas tem os graus aí, talvez. Não sei se a gente pode dizer graus, mas eu acho que a perda ela é muito complicada de você lidar. E como você disse, eu acho que pedir ajuda é fundamental. É fundamental para a pessoa passar por isso ou sair dessa desarmonia, digamos assim. No equilíbrio, que você tem um equilíbrio psicológico, né? Você sente-se abalado, que nem você disse, não consegue comer, não consegue alimentar um animalzinho que você tem em casa, ou seja, a sua vida para. E tem pessoas que seguem muito. Eu conheço pessoas que perderam alguém da família e seguem como 20 anos, assim, sabe? Como se tivesse um luto um rancor muito forte dentro que não consegue esquecer. E segue na vida porque tem que viver, mas não come bem, enfim, se desestrutura totalmente. Eu fico muito triste quando eu presencio um luto que não conseguiu ser elaborado, porque é isso que você estava falando, é como se tudo na vida daquela pessoa fosse permeada por um rancor que ela não consegue deixar. Por isso que eu acho tão importante poder se permitir viver o luto, né? E ir passando por todas as etapas que não são fáceis, mas que um dia vai ficar menos doloroso. Né? E passado esses momentos mais dramáticos do luto, que são os primeiros meses, a pessoa vai se recompondo. E algumas partes da personalidade dela e da maneira como ela vê o mundo já não vão ser como eram antes. Quase sempre a morte de quem a gente gosta nos modifica de alguma maneira. É quase impossível a gente não ser atravessado pela experiência de perda. Né? A gente pode e deve cuidar para que essa mudança seja para melhor. Eu conheci algumas pessoas que depois de perder uma pessoa querida, passou a priorizar outras coisas na vida e essa mudança fez com que a pessoa tivesse uma vida muito mais satisfatória do que tinha antes. Né? Está sob nossa responsabilidade poder transformar essa dor em algo que, além de dor, também possa nos nutrir de alguma forma em algum aspecto da nossa vida. Que acho que é aquilo que você estava falando de tentar... Eu não quero transformar isso em algo bonitinho, não, porque morte não é bonitinho. Né? Não estou falando de transformar algo ruim em algo bom, porque não vai dar. Né? Não vai dar para fazer isso. Mas a gente pode não só viver da dor que a morte traz, e também tentar nos nutrir de outra faceta que ela tem, apesar da dor. A gente percebe que a vida ela tem altos e baixos. Não só uma morte, mas às vezes a gente não está bem. Você acorda com um dia que não está bem.
E a morte é assim também, a morte é uma coisa negativa, mas nós temos que seguir. A vida ela tem esses altos e baixos, né? Como eu já disse. Com cada perda na sua vida, não só uma morte, você tira algum ensinamento para que de repente você fique mais forte, ou que você procura fazer outras coisas que às vezes não haviam feito antes. Enfim, acho que tem muita coisa positiva do lado da negativa. A gente pode dizer que tem os dois lados, né? E para finalizar, eu quero ler alguns trechos de um poema da Marta Medeiros que pode nos confortar quando a gente se sentir culpado justamente por estar vivendo nossa vida quando a vida de uma pessoa querida acabou. O poema se chama A Morte Devagar. São só alguns trechos. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, não ouve música, não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói o amor próprio, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto, quem não se arrisca a vestir uma nova cor ou não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere os pingos sobre os is, em detrimento de um redemoinho de emoções, justas as que resgatam o brilho dos olhos, as delícias dos bocejos, o coração aos tropeços e sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz com o trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não se permite pelo menos uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante. Morre lentamente quem abandona um projeto antes de iniciá-lo, não pergunta sobre um assunto que desconhece, não responde quando lhe indagam sobre algo que sabe. Evitemos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar vivo exige um esforço muito maior que o simples fato de respirar. Bom, vivamos então, não é? Muito lindo. Lindo. Muito bonito. Marta Medeiros é excepcional. É uma das coisas que eu acho que me faz sempre ter força diariamente é o otimismo. O otimismo, pelo menos com a minha pessoa, ele me move. Claro que eu não vou sorrir 24 horas ou 365 dias, como a gente falou anteriormente, é assim, né? A vida é assim. Mas eu concordo, Celinho. Eu acho que ver as coisas de um jeito otimista, esperar pelo melhor, faz com que você tenha uma postura melhor diante da vida, faz com que você acabe vivendo o lado mais suave das coisas. Isso, também concordo. Celinho, então a gente vai finalizando o programa por aqui. Tem mais alguma consideração que você queria fazer? Não, adorei. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa ajudar outras pessoas aí que estão estão distantes da família, e foi um grande prazer. Foi meu, com certeza tem pessoas que devem estar passando por isso, espero também que ajude. Gente, foi difícil falar desse tema, foi sofrido transformar isso em pauta, porque é diferente ouvir esse assunto no consultório. Quando eu gravo ou escrevo sobre um tema, eu preciso olhar para as minhas feridas também, senão aquilo não é empático e aquilo não fica verdadeiro. Mas eu sobrevivi, espero que vocês também tenham sobrevivido. Quero saber a opinião de vocês sobre o programa, e quem quiser saber mais sobre temas relacionados à vida emocional do expatriado, entra lá no mundointerno.com, onde eu escrevo outras coisas. E vocês sabem, né? O Onden continua com a campanha de financiamento coletivo na plataforma Apoia-se, o link está aqui embaixo. Também está o link da lojinha do Facebook do Onden, onde tem várias coisas super lindas e estilosas. O dinheiro é todo colocado nos programas, na melhoria, nas novidades. Vocês viram o Onden África, que está demais. Então é isso. Fiquem bem. Um grande beijo. A morte faz parte da vida. Caraca, meu, tem um corvo aqui atrás de mim, peraí. Escutei. Justo na hora que eu falo de morte, me passa esse corvo bendito.